posicione ao lado do homem de Deus. Se posicione ao lado da verdade. Se posicione ao lado da palavra de Deus. Porque Deus está contando comigo e contando com você nessa última hora. E qual é a tua posição? É de um valente? É de um guerreiro? É de um homem de Deus e uma mulher de Deus? Qual é a tua posição? Nesse 10º aniversário, tome uma posição e fale: eu vou defender a palavra de Deus. Eu vou me posicionar. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Vou defender o meu campo, vou defender o meu território, e o nome do Senhor será glorificado, e Deus te dará a grande vitória, o grande livramento, e tu terás uma nova experiência na tua vida, no teu ministério. Então, vamos nos posicionar como homens de Deus, como valentes de Deus. Deus conta comigo e conta com você. Segunda coisa que nós devemos fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos, corrompidos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Como povo de Deus, como parte da família de Deus, da igreja do Senhor, é um tempo que nós precisamos nos humilhar, meus amados. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro passo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, o Senhor está dizendo: eu ouvirei. Eu ouvirei. Eu vou ouvir o clamor, eu vou ouvir a humilhação, e eu vou ouvir o clamor do meu povo, que se chama pelo meu nome. E aqui está uma parte do povo que se chama pelo nome do Senhor na cidade de Brusque. Aqui está uma parte da família de Deus na cidade de Brusque. E quando esse povo se humilhar e buscar a face do Senhor intensamente, profundamente, o Senhor disse: eu ouço o clamor do meu povo, e eu vou agir, e vou sarar a terra, e vou libertar a terra, e vou restaurar a terra. Quando nós nos humilharmos na presença de Deus, Deus vai ser exaltado, e não somente Deus vai ser exaltado, porque a Bíblia diz: quem se humilha será exaltado. Às vezes não é fácil nos humilharmos na presença de Deus, mas a Bíblia diz em Daniel 10:12, o anjo apareceu e disse: Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se diante de Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Então nós podemos nos humilhar, e a Bíblia diz: quem se humilha será exaltado. O próprio Filho de Deus, Jesus, o Salvador do mundo, no capítulo 2 de Filipenses, você pode ler depois, a palavra de Deus disse que ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Se eu perguntar quem de vocês gosta de ser humilhado, humilhada? Ninguém. Quem de nós gosta de ser humilhado? Ninguém. Mas ninguém será exaltado sem primeiro ser humilhado. O próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo, primeiro foi humilhado, mas depois Deus o exaltou soberanamente. Então, se você foi humilhado, humilhada, não desanimes, porque depois da humilhação vem exaltação, e o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Quando no capítulo 18 de São Lucas, o fariseu e o publicano estão orando, e o fariseu religioso está fazendo uma propaganda para Deus, e o publicano está batendo no seu peito e está dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que ele foi aceito. Deus não faz acepção de pessoas, faz acepção de atitudes. Deus humilha quem se exalta e exalta quem se humilha. E a Bíblia diz que o publicano foi aceito. Deus aceitou, Deus recebeu, porque ele se humilhou. Que o Senhor nos ajude a descermos e nos humilharmos na presença dele. Ele é Deus dos montes, mas ele é Deus dos vales. Se nós precisarmos nos humilhar, vamos nos humilhar.
e Deus se agradará, porque por meio da nossa humilhação nós ajudaremos a transformar a terra. Deus está contando comigo e com você como agentes de transformação. Deus vai equipar pessoas nessa hora sobre as nações e sobre a terra. Assim como há muitos terroristas espirituais, malignos, terroristas humanos que estão matando e destruindo muitas pessoas, Deus está equipando uma geração como terroristas espirituais que não vão destruir pessoas, mas vão destruir as obras de Satanás. E vão ser equipados com dinamite espiritual e vão explodir muitas obras malignas. E vão destruir muitas obras do diabo. E vão manifestar o reino de Deus sobre a terra, sobre as nações. Então Deus será exaltado e glorificado. A chave da solução desse mundo não está nos homens, está na igreja, está no povo de Deus. O Senhor está dizendo: se é o meu povo, é com o meu povo que eu vou agir, é com o meu povo que eu vou trabalhar, é com o meu povo que eu vou fazer a obra. Então, se o meu povo se humilhar, eu vou vir, eu vou agir e eu vou surpreender as nações e vou surpreender a terra. Então, segundo passo, vamos nos humilhar diante do Senhor, porque Ele vai exaltar, Ele será exaltado. Terceira coisa que podemos fazer quando os fundamentos são transtornados, destruídos: caminhar em unidade. Meus amados, há um poder tão grande na unidade. Se nós entendermos a profundidade e o poder que há no acordo e o poder que há na unidade, no Espírito, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo na terra. As igrejas terão problema, porque não suportarão o número de pessoas que virão a elas. Multidões de pessoas que estão maduras para a colheita correrão para as igrejas aonde há unidade. Alguém entendeu? Nós podemos caminhar em unidade. Diga: eu quero. Mas com toda essa intensidade. Diga: eu quero caminhar em unidade. Quando nós caminharmos em unidade, quando o Senhor Jesus orou por nós no capítulo 17 de São João e disse: Pai, eu te peço que eles sejam um, como eu sou contigo. Quando o povo de Deus entender o poder da unidade e caminharmos nesta visão, nós veremos as maiores manifestações do poder de Deus. Não precisará nenhum esforço, como aqui. Eu sou um homem que ministro em muitos ministérios e muitas nações. Eu tenho uma boa notícia para o pastor André: que o ambiente aqui vai mudar. Quando vocês caminharem em profunda unidade, vocês vão atrair a glória de Deus de tal maneira que quando as pessoas pisarem a esta porta, eles vão dizer: verdadeiramente Deus está nesse lugar, porque esse lugar vai ficar impregnado da presença, da glória dele. E muitas pessoas vão passar lá na rua e vão ser curados pelo poder sobrenatural de Deus, porque Deus vai liberar o sobrenatural. Deus disse em Gênesis 11:6, eles estão unidos como uma só pessoa. Falando do projeto da Torre de Babel, que não era um projeto de Deus, era do homem. E Deus disse: eles estão unidos como uma só pessoa e estão falando a mesma linguagem. Quando todos vocês estiverem unidos como uma só pessoa e falando a mesma linguagem, não haverá nada impossível. Não haverá limitações, não haverá restrições. Tudo o que vocês quiserem fazer, vocês farão. Vocês não viverão pagando aluguel por muito tempo, porque Deus entregará algo próprio. Deus é o dono dessa cidade, é o dono dessa nação, é o dono do planeta Terra, e Ele não merece estar numa casa alugada. Vai adorando. Eu não sei se vocês conseguem captar isso, o que eu estou falando. Deus é o dono dessa cidade, e Ele diz: eu mereço ter uma casa própria. Vai
adorando, eu já vivi experiências sobrenaturais. Deus já me mandou inaugurar igreja em 4 meses. Eu não tinha o terreno, não tinha um tijolo, não tinha um centavo. E Deus disse: marca a inauguração da minha casa tal dia. E eu obedeci. E naquele dia estavam inaugurando a igreja sem dever nenhum centavo, para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Adore e exalte a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Na unidade há o sobrenatural. Eu estava na Argentina congregando numa garagem. A nossa igreja era numa garagem. E Deus tinha falado: eu vos darei uma grande vitória nessa cidade. E eu fui falar com um homem, já está na eternidade, para ele vender uns terrenos num bairro pobre lá, porque pensava: nós vamos sair dessa garagem, vamos um bairro pobre, e levantamos 4 paredes. Quando eu cheguei lá, Deus tinha prometido: eu te darei uma grande vitória nessa cidade. Nós já tínhamos construído igrejas em outras cidades na região, mas onde eu morava era uma garagem. E o Senhor disse: eu te darei uma grande vitória. Mas eu sofri grandes pressões naquela cidade. E o inferno veio furioso para me tirar daquela cidade. Mas o Senhor disse: eu te darei uma grande vitória. E quando eu estou falando com aquele homem não evangélico, sobre um salão de 300 metros quadrados, mais uma casa no fundo, eu fui para comprar o terreno. Mas Deus tinha falado para minha esposa sobre aquele salão, que ainda não estava terminado. Ele disse: eu posso mandar o funcionário levar você para olhar os terrenos lá no bairro. Mas eu não sou evangélico. Mas Deus falou comigo 2 vezes que aquele salão de 300 metros quadrados que eu tenho, e mais a casa que é onde o meu pai mora, é da igreja de vocês. Aquele salão é da igreja de vocês, no centro. E eu disse: meu Deus, não tinha condição nem de alugar. Ele disse: vamos chamar 2 imobiliárias, vamos fazer um orçamento. Vocês não me dão um centavo de entrada, e o que eles disserem que vale de aluguel, vocês, quando puderem, começarão a pagar o preço de um aluguel por 10 anos. Mas a propriedade é de vocês. Eu não sei porque Deus me trouxe isso, não estava no meu propósito, liberar essa palavra. Deus merece uma casa própria. E meus amados, Deus foi glorificado. Era 10 anos, Deus resumiu em 3 anos e meio. Foi solucionado o problema e aquela propriedade ficou totalmente liberada e escriturada para a obra de Deus. Não haverá impossível, não haverá restrições, não haverá limitações para uma igreja que caminha em unidade. Abre o teu coração, coloca a mão no teu coração, diga: eu quero andar em unidade. Diga: eu quero falar a mesma linguagem do meu pastor. Eu quero caminhar juntos. Eu quero estar unido na visão. Eu quero falar a mesma linguagem. A linguagem de fé, a linguagem de ousadia. Se Deus está liberando essa palavra aqui nesta noite, que Ele merece uma casa própria, certamente Deus será glorificado, e Ele fará com que o impossível se torne possível. Vai adorando e exaltando o nome do Senhor, porque vocês estão pedindo algo sobrenatural, e Deus está dizendo: eu vou me mover em vosso favor, eu vou me mover em vossa direção, e eu vou quebrar limitações e vou derrubar muralhas. Oh, bendito seja o grandioso nome do Senhor dos exércitos. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E se vocês vivem unidos, o óleo será liberado. A unção vai descer sobre a vossa cabeça e vai penetrar na vossa vida. A unção sobrenatural do Espírito de Deus vai vir e vai encher vocês de tal maneira que vocês vão ficar encharcados, ensopados, e vão caminhar debaixo de uma unção sobrenatural. Oh meu Deus, libera esse ambiente, faz algo sobrenatural aqui nesta noite, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, porque na unidade os demônios têm que sair, eles não podem permanecer em um ambiente onde há unidade. As promessas são liberadas sobre uma igreja unida. Senhor dos exércitos, fecha os teus olhos um pouco, adore a Deus.
Eu sei que esse ambiente vai ser quebrado. Deus tem um novo tempo para vocês. Deus tem um novo tempo para vidas que me estão ouvindo aqui nesta noite. Você não caminharás em dúvida, não caminharás em insegurança, não caminharás em medo, mas caminharás em unidade. Eu falo pelo Espírito de Deus. Há pessoas que falaram a Deus: Senhor, se tu não falar comigo nesse trabalho, nesse aniversário, nas celebrações, eu não vou mais ficar nessa igreja, não vou mais permanecer nessa igreja. E Deus me trouxe aqui como um profeta para dizer: não saia da minha casa, não saia da minha presença, permaneça aqui, porque eu vou fazer a obra na tua vida, e eu vou liberar as minhas promessas sobre a tua vida. Não saia da minha presença. Como Deus apareceu para Isaac e ele queria ir para o Egito, e Deus disse: não vai para o Egito, porque eu te abençoarei nesse lugar, eu te darei prosperidade nesse lugar. E a Bíblia diz que ele semeou naquela terra e colheu 100 vezes naquele ano. Se é para você, receba esta palavra, receba, porque Deus será glorificado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Caminharemos em unidade e ajudaremos esta cidade, ajudaremos a transformar essa cidade. Essa fortaleza de idolatria, de opressão que há, ela vai respeitar o poder de uma igreja unida e vai bater em retirada. O que podemos fazer, meus amados, em meio de tanta opressão, de tanta confusão? É ativar a nossa fé. Ativar a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E 1 João 5:4 diz: a fé é a vitória que vence o mundo. Então, em um mundo cheio de problemas e onde os fundamentos estão sendo destruídos, nós precisamos ativar a nossa fé. Diga: eu quero ativar a minha fé. A fé é sobrenatural. A fé é conquistadora. A fé derrubou os muros de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó. A fé vai derrubar as muralhas. A fé vai remover as montanhas do teu caminho. A fé abriu o mar vermelho. Foi Deus, mas foi a fé. Pela fé o mar se abriu. Deus falou para mim: eu vou derramar uma unção de fé sobre algumas pessoas que estarão ouvindo. Eu não sei para quem é essa palavra, porque alguns de vocês estão totalmente fechados. Se desarme e se abra. Eu falo por revelação e não por informação. Alguns de vocês, se ficarem fechados como estão fechados, sairão na mesma situação. Mas Deus não quer que você saia assim. Deus tem algo sobrenatural para liberar aqui. Abre o teu coração, abre o teu espírito, ative a tua fé. Chega de lamentações, chega de queixas, chega de reclamações, chega de murmuração, chega de questionamento. Ative a tua fé e moverás o céu em teu favor. Ative a tua fé e moverá o céu ao teu favor. Os muros cairão, os caminhos se abrirão. Começa a falar fé. Começa a gritar fé. Começa a dizer fé. Diga, grita fé. Diga fé. 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 Vai ativando a tua fé. Quando o filho da Sunamita morreu, ela ativou a fé. E perguntaram: como está o teu filho? Ela disse: está bem. Porque ela estava com fé. Ela tinha ativado a fé. E ela disse: o meu filho está bem, mas estava morto. Para muitos estava mentindo, mas ela estava fazendo uma declaração de fé, porque ela estava falando aquilo que ela cria e não aquilo que ela via. Chega de falar aquilo que você está vendo e começa a falar aquilo que você está crendo.
Chega de declarar o que você está vendo e começa a declarar aquilo que você está crendo, e tu moverás o céu em teu favor. Ativa a tua fé. Ative a tua fé. Ative a tua fé e o Senhor vai vir. Ative a tua fé e o Senhor vai aparecer. Ouça a voz do Senhor. O Senhor vai aparecer para alguns de vocês para trazer a resposta. E algo que parece impossível para você vai acontecer, porque a tua fé vai mover Deus em teu favor. Pastor André, eu tinha acabado de assistir um seminário de fé e finanças em 88, e eu estava trabalhando como missionário no sertão de Minas Gerais de bicicleta. Eu tinha uma Monarch e eu fazia 130 quilômetros de bicicleta para atender os trabalhos missionários no sertão de Minas Gerais, estrada de terra. Mas Deus usou minha esposa e disse: Deus falou comigo para nós ir a Belo Horizonte. Eu não tinha dinheiro da passagem para ir a Belo Horizonte. Nós ganhávamos um salário mínimo e tinha 4 filhos já. E ela disse: Deus falou comigo que nós vamos a Belo Horizonte. E eu disse: mas como? Não temos nem o dinheiro da passagem. Aí Deus usou um pastor e disse: eu creio, se Deus falou com ela, eu vou prover o dinheiro da passagem para vocês irem, e a volta Deus proverá. Nós fomos 470 quilômetros, chegamos em Belo Horizonte, nos hospedamos na casa de um irmão, que ganhamos o sogro e a sogra para Cristo, e eles foram na inauguração de um templo lá no interior. Nos receberam e me levou a assistir um seminário de fé e finança. Mudou a minha vida. No final eu estava com uma fé viva, e eu fui para a presença de Deus. Na madrugada de quinta-feira eu estava orando, dizendo: Senhor, provê o dinheiro da passagem para nós voltar. Tu sabe que nós não temos o dinheiro da passagem para nós voltar para o nosso território. Quando eu estou orando, buscando a presença dele, ele veio, ele apareceu, ele veio como uma pessoa, e eu ouvi a voz dele, e ele quer falar contigo também. E ele só disse assim: meu servo, eu vim te trazer uma vitória. Tu não voltarás de ônibus. Eu te dou um carro para levar a minha palavra mais depressa. E eu ativei a minha fé. Cri. Ele falou, eu cri. E ele me deu, na época, 88, era o Corcel 1 e o Fiat 147, os carros mais usados lá no interior. Tinha que ser refrigerado a água por causa da poeira. E eu recebi o carro, o Corcel, na fé. Entrou no meu coração, abracei e me levantei no outro dia dizendo: eu tenho um Corcel, eu estou indo embora de carro. E não tinha nem o dinheiro da passagem, mas eu tinha ele no mundo espiritual e no meu espírito. E comecei, olhei mais de 30 Corcel, até que chegou aquele que Deus tinha marcado. Era um branco, único dono, e o Senhor disse: é esse. Para a glória de Deus, fomos num salão lá num bairro. O dirigente disse: o missionário não pediu, mas eu senti no meu coração, vamos levantar uma oferta para ele adquirir, ajudar ele na aquisição desse carro. Se Deus falou com ele, vai cumprir. Levantaram a oferta, foram contar o valor do carro. No domingo à noite, segunda-feira, estava com o carro na mão, encheram o tanque, e eu fui glorificando, exaltando o nome do Senhor, para chegar na minha terra, não mais de ônibus, mas com carro, porque ativei a fé, e o Senhor veio e liberou a vitória. Deus vai liberar vitórias sobrenaturais sobre aqueles que vão ativar a fé. Há algo paralisado no mundo espiritual sobre alguns de vocês. Deus manda dizer que Ele está liberando algo do mundo espiritual que está paralisado há algum tempo sobre alguns de vocês, mas deverá ser livre ainda nesse ano 2016. Haverá restituição e haverá liberação do mundo espiritual para o mundo físico, porque Ele vai vir no teu caminho, Ele vai aparecer. Não sei se na madrugada ou de dia ou de noite, no teu carro, no teu trabalho, na tua casa, eu não sei como vai ser, mas Ele manda dizer para algum de vocês: eu vou aparecer para você nesse ano 2016 e vou liberar
a vitória que tu estás buscando e esperando. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ativar a nossa fé e vamos conquistar as grandes vitórias com o Senhor. Oh, vai adorando e vai exaltando o nome do Senhor. Oh, vai adorando e exaltando o nome do Senhor. Nesses tempos de transtorno e de destruição dos fundamentos, nós precisamos levantar um altar. Nós precisamos levantar um altar. Pai querido, nós precisamos levantar um altar. Segundo Samuel 24 e 25, quando Israel está sendo atacada, há uma grande praga, uma grande destruição, a mortandade. 70 mil pessoas estão mortas sobre Jerusalém. E veio o profeta e manda Davi levantar um altar, construir um altar. E diz a palavra de Deus que quando ele subiu ao lugar para levantar o altar, ofereceram para ele tudo de graça, e ele disse: eu não oferecerei ao meu Deus coisa que não me custe nada, eu quero pagar o preço. E ele levantou o altar ao Senhor, e diz a palavra, já havia 70 mil mortos, e quando ele levantou o altar, cessou a praga, cessou a mortandade, cessou o castigo, por causa de um altar que foi levantado para o Senhor dos Exércitos. Um altar pode salvar uma cidade, um altar pode salvar uma família, um altar pode salvar uma igreja, um altar pode salvar uma nação. Israel foi salvo por causa de um altar que foi levantado. Deus está pedindo ao seu povo que construa altares, altares de adoração, de consagração, de entrega, de relacionamento, de intimidade com Ele. E quando o altar está levantado, a praga vai cessar, a mortandade vai cessar, o castigo vai cessar, e haverá grandes vitórias e grandes manifestações da glória de Deus. Em tempo de crise, em tempo de transtorno, em tempo de destruição, nós podemos levantar um altar ao Senhor nosso Deus. Precisamos, às vezes, renovar o nosso altar, ou levantar um altar. No capítulo 22, versículo 9, Abraão levantou um altar no maior desafio da sua vida, no Monte Moriá. Quando ele estava para sacrificar o seu filho Isaque, a Bíblia diz que ele obedeceu e subiu e levantou o altar. E quando ele levantou o altar e foi oferecer o seu filho da promessa, o seu Isaque, o melhor que ele tinha, Deus bradou e disse: não faça tal coisa, e eu sou Jeová Jireh. Eu sou Jeová Jireh. Quando levantou o altar, Deus apareceu e disse: eu sou o teu provedor, eu sou a tua provisão. A igreja, a nação forte, está levantando um altar aqui. Vocês estão levantando um altar. Vocês estão construindo um altar. E por meio desse altar, Deus vai aparecer. Deus vai vir e vai agir. E vai cessar muitas pragas. E vai cessar muita destruição. E vai cessar muita mortandade. E o Senhor vai vir e vai liberar palavras. Já tem liberado muitas palavras, mas o Senhor vai liberar tremendas promessas. E Deus disse a Abraão: eu sou o teu provedor. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus da provisão, venha liberar, Senhor, a provisão para alguns dos teus filhos. Fecha os teus olhos, adora a Deus, porque o Senhor, Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono das riquezas. Ele é o dono de tudo. E Ele está dizendo: eu vou liberar sobre a tua vida ainda nesse ano 2016. Eu vou liberar algo material, algo sobre a tua vida. Eu vou liberar riquezas. Receba esta palavra do Senhor, porque Deus falou para mim: fala para os meus filhos que eu vou vir sobre o altar deles, e eu vou falar com eles, eu vou fortalecer, eu vou confortar, e eu vou surpreender, e eu vou liberar riquezas.
Vai adorando e exaltando o nome do Senhor, porque Deus tem riqueza, Ele é o dono do ouro e da prata. E à medida que você construir o teu altar, e se colocar no altar, e se posicionar no altar, e atrair a presença sobrenatural de Deus, porque quando você levanta o altar, você está preparando o ambiente, você está preparando o caminho, você está preparando o lugar para Deus aparecer, e para Deus vir a você, e para Deus te surpreender e liberar as grandes vitórias, as grandes promessas. Então volta o teu coração para Deus, se converta a Ele de todo o teu coração, porque a Bíblia diz que nós nos voltamos das trevas para a luz. E quando você se volta para Deus, a luz de Deus vai resplandecer sobre a tua vida. Olha para mim aqui, ó. Eu estou me voltando para a luz. A luz está perto de mim. Eu estou vendo a luz. Mas eu não estou seguindo a minha sombra. Mas se eu der costa para a luz, eu vou seguir a minha sombra e vou andar nas trevas. E há muitas pessoas que estão seguindo a sua própria sombra e não estão voltando para a luz. Mas quando eu me volto para a luz, eu deixo de seguir a minha sombra e eu sigo a luz do mundo, e eu volto a minha atenção para a luz. Deixa de andar de costa para a luz, deixa de seguir a tua sombra, porque há muitas pessoas que estão seguindo a sua própria sombra. Mas Deus diz: volte para mim e não seguirás a tua sombra, seguirás a minha luz, e eu cumprirei a minha palavra na tua vida. Vai adorando a Deus. Nós já estamos caminhando para o final desse culto, mas o Senhor disse para mim hoje aqui: há pessoas que estão seguindo a sua própria sombra. Não siga a tua sombra, não siga a tua sombra, siga a luz. Volta para a luz. A palavra é a luz, o Senhor é a luz do mundo, e quem segue a Ele não andará em trevas, não seguirá a sua própria sombra, mas terá a luz da vida. O que podemos fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos e transtornados? Meu Deus, as horas, eu nem pedi ao pastor que hora que era, se era 9h30. Quando os fundamentos da terra estão sendo transtornados e destruídos, o que nós podemos fazer? O que eu e você podemos fazer? É caminhar com Deus. Caminhar com Deus. Caminhar em um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Noé, Abraão caminharam com Deus, Moisés. Então, se nós caminharmos com Deus, nós seremos cooperadores de Deus. Estaremos cooperando com Deus. E se nós andarmos com Deus, algo sobrenatural deve acontecer na nossa vida. E Deus quer liberar algo sobrenatural aqui nesses minutos. Vocês creem comigo? Vocês entram de acordo no Espírito que Deus quer liberar algo sobrenatural aqui? Vocês creem e se colocam de acordo comigo? A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas, serei prosperado, segundo Crônicas 20:20. E vocês concordam comigo que nós podemos atrair o poder sobrenatural, a glória de Deus, e caminhar não só no natural, porque nós podemos caminhar no sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo sobre a terra. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, aí a partir do versículo 9, que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas não é só lá no céu. Leia o versículo 10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Mas segue lendo, e daí diz: o homem natural não entende, não compreende as coisas sobrenaturais, as coisas do Espírito. Então nós poderemos caminhar no sobrenatural. A igreja primitiva caminhou no sobrenatural. Eu falo e creio e vejo pela fé pessoas caminhando
no poder do nome do Senhor e no poder da fé e da palavra. E eu creio cegamente que muitos crentes receberão poder e unção e autoridade, e a tua sombra vai curar os enfermos, como o apóstolo Pedro, porque o tempo de Pedro passou e agora é o nosso tempo. A tua sombra vai curar enfermos. Quantos creem que pode acontecer isso hoje conosco? Oh meu Deus, vai adorando e exaltando o nome do Senhor. O sobrenatural é o nosso ambiente. O sobrenatural te espera. Coisas maiores do que essa tu verás na tua vida, no teu caminho, no teu ministério. Nós moveremos o sobrenatural, os céus se moverão a nosso favor. Filipe foi arrebatado numa outra dimensão, mas não só Filipe. Deus me deu a oportunidade de ler um artigo na Argentina há uns anos atrás. Deus deu uma revelação a um servo dele, que antes do arrebatamento da igreja, muitas pessoas seriam arrebatadas fisicamente como Filipe e transportadas de uma nação para outra, para levar a palavra, para levar a glória de Deus. Oh meu Deus, eu tenho sede. Pastor André, eu não sei, mas eu estava numa conferência onde 189 nações estavam representadas, e eu conheci um dos homens que foi arrebatado. Ele estava numa nação, no aeroporto, e o Senhor disse: meu servo, vai para a oração. E quando ele foi para um lugar no aeroporto e começou a orar, fechou os olhos, e ele estava, a glória de Deus veio sobre ele, e quando ele abriu os olhos, ele estava na outra nação. Não precisou avião, Deus o levou fisicamente. Vai adorando e exaltando o nome do Senhor. Oh meu Deus, oh, vai adorando a Deus, vai adorando o nome do Senhor. Deus vai ser glorificado. E eu conheço um outro pastor, tive a oportunidade de estar em duas ministrações dele, e ele também estava em uma nação, e o Senhor o levou fisicamente para outra nação sem avião. Adorando e exaltando o nome do Senhor. Vai adorando e exaltando o nome do Senhor, porque coisas novas acontecerão. Eu falo pelo Espírito de Deus que coisas novas acontecerão na tua vida. Coisas novas acontecerão na tua casa. Coisas novas acontecerão no teu trabalho. Coisas novas acontecerão no teu caminho, porque Deus vai te surpreender e vai te tirar para fora do natural, do religioso, do humano, e vai te colocar numa dimensão sobrenatural, e tu vais andar com Ele no sobrenatural, porque Deus vai aparecer no teu caminho e vai quebrar toda a opressão do diabo que há sobre alguns de vocês, e vai liberar e vai tirar vocês das vossas limitações, das vossas prisões, e vocês serão livres. Aleluia. Serão projetados, serão lançados para o mundo espiritual. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu te glorifico, Senhor, porque eu conheço o teu reino, conheço o mundo espiritual, e sei que diante de uma grande oposição que há no mundo espiritual, nesta noite haverá uma grande manifestação. Eu sou testemunha disso. Oh, meu Redentor, meu Salvador, meu Libertador, meu Ajudador, Tu estás aqui. Tu quebrarás prisões, quebrarás maldições. Oh, poder curador, poder libertador, poder restaurador, poder transformador. A glória de Deus tocará nações, invadirá cidades. Vocês serão agentes de transformações, e vocês levantarão altares de unidade, de adoração, e atrairão o poder sobrenatural de Deus. Não importa as pressões, não importa os planos e as declarações do mundo espiritual contra, porque quando Josafá está reunido em oração e jejum, há uma grande pressão, há uma grande estratégia para destruir a nação, mas eles vão para o jejum e oração, e vocês têm orado e jejuado, e quando eles estavam orando e jejuando, eles atraíram o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, e o Espírito de Deus veio e falou: a batalha não é vossa, a batalha é do Senhor.
Eu sei, André, que tu veio a esta cidade enviado por Deus, mas em alguns momentos a pressão, você nunca me falou nada, mas Deus fala que em algum momento de pressão você pensou até sair, mas Deus vai te surpreender. Vamos adorando, exaltando o nome do Senhor. As maldições que foram lançadas sobre este lugar, eu falo pelo Espírito, serão transformadas em bênçãos. Alguns de vocês estão debaixo de maldição de pastores, mas se você perdoar e abençoar esse pastor que te amaldiçoou, a maldição vai ser transformada em bênçãos. E aquilo que ele te amaldiçoou não vai cumprir na tua vida, porque o Senhor vai quebrar e vai te proteger e vai te livrar, e tu serás prosperado e prosperada com Deus, e alcançará grandes vitórias com o Senhor. Mas tem alguns de vocês que estão amarrados, querem avançar, mas não conseguem, dão um passo para frente e dois para trás, porque há alguma coisa lançada no mundo espiritual contra algum de vocês. Mas começa a amar e perdoar e abençoar aqueles que te amaldiçoaram, e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, e o Senhor será glorificado, e toda maldição será transformada em bênçãos e vitória, e tu não morrerás sem ver a glória de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Vai adorando e exaltando o nome do Senhor, porque você precisa mudar o teu foco. Ouça o Espírito de Deus, muda o teu foco, muda a tua visão. Chega de olhar para baixo, chega de olhar para a circunstância, chega de olhar para as coisas negativas. Coloca o teu foco no Senhor dos Exércitos, coloca o teu foco naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz. Não coloca a tua visão, o teu foco na circunstância, coloca o teu foco, a tua visão no trono da glória, no trono da graça, no trono da autoridade, e Deus vai vir sobre você, e você não vai viver debaixo da opressão, da angústia, do sofrimento, porque Deus liberará um manto de alegria. Vai adorando, nós já vamos terminar, mas Deus nesse ano 2016 vai liberar uma grande alegria sobre alguns de vocês, e você vai ser tomado pela alegria. Receba esta palavra, receba esta palavra, receba esta palavra, porque alegria é força, a alegria do Senhor virá sobre a tua vida. O Senhor colocará sobre você uma bandeira de alegria, um manto de alegria, e muitos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por esse, grandes coisas fez o Senhor por ela, e você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Oh, Deus quer liberar a alegria. O Senhor disse: eu vou derramar um manto de alegria, uma unção de alegria, e alguns vão ser encharcados de alegria, e a tristeza fugirá de você. Vai adorando, exaltando o nome do Senhor. Demônios de oposição e de resistência caiam por terra no nome sobre todos os nomes. Espírito de morte, espírito de tristeza, sai agora no nome do Senhor dos Exércitos. Jesus, Filho de Deus. Ele vem no teu caminho, Ele já está vindo. Ele já vai aparecer para ti, para dizer: meu servo, eu vou te transformar em um guerreiro, eu vou te transformar em um valente, eu vou te levantar. Se levanta, igreja, se levanta no nome do Senhor dos Exércitos. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Monte Calvário tu bradou: está consumado, e tu liberou, Senhor. Houve terremoto, houve liberação, houve liberação, e que nesta sexta-feira à noite aqui, nesse 10º aniversário, tu venha bradar e dizer: está consumado, a obra está realizada, a obra está feita. Seja exaltado, engrandecido, Senhor dos Exércitos. Quantos de vocês nesta noite querem se posicionar com Deus,
Quantos vêm aqui comigo no altar? Os que querem tomar uma posição. Os que querem tomar uma posição e uma decisão. Porque a Bíblia diz que multidões e multidões estão no vale da decisão. E você precisa tomar uma decisão. Josué disse em Josué 24:15: eu tomo a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podem seguir em quem quiser os outros deuses, mas eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Eu me uno com o anjo da igreja, eu me uno com o pastor André, para que seja liberada uma unção de alegria. Vai adorando, exaltando o nome do Senhor. A tua angústia, a tua tristeza, a tua aflição tem limite. Vai adorando, exaltando o nome do Senhor. Solta o teu espírito, você que tem o espírito, e começa a orar em língua e adora e exalta o nome do Senhor. Porque Deus está aqui em Brusque e Ele diz: eu vou liberar uma unção de alegria. Eu vou te saturar de alegria. Vão, igreja, líderes, vão clamando, vão orando. Deus falou assim: eu vou liberar um manto de alegria, uma unção de alegria. E vai ser. A tua tristeza tem limite, a tua angústia tem limite. Mas vai cair o manto de alegria. Vai cair o manto de alegria. A glória de Deus vai agir. A glória de Deus vai te tocar. 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 A presença restauradora, saradora, alegra o teu coração. Alegra, tira a tristeza, a angústia, a solidão. Saia do teu caminho. A presença sobrenatural. A presença sobrenatural. A presença sobrenatural. A presença. A presença. A presença. A presença. A presença. A presença.